Mais Festival de Cinema de Vitória, o protagonismo feminino em alta na terceira Mostra Competitiva Nacional de Longas Metragens. É isso mesmo, as diretoras estão dominando. Muito boa tarde, Natália Vicente. Boa tarde, Verônica. Boa tarde para todo mundo que está assistindo TV Revista e também ouvindo pela Rádio Espírito Santo. É isso aí, ó, protagonismo feminino aqui nos longas-metragens do festival. Dos 5 filmes, 4 são dirigidos por mulheres. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Gilberto Alexandre Sobrinho. Gilberto, boa tarde, bem-vindo ao TV Revista. Domínio, né, das mulheres, isso é uma coisa de se comemorar? Boa tarde, um prazer conversar com vocês. Sim, é um festival que já tem muita tradição e, felizmente, a gente tem o protagonismo de diretoras é um total de 5 longas-metragens e 4 deles são dirigidos por mulheres, né? É um festival brasileiro que tem esse recorte nacional e as mulheres desempenham com brilhantismo aí a direção de longas-metragens. E os longas, né? Quais são os critérios para vocês selecionarem? Porque foram 201 longas inscritos, né? E quais são os critérios? Bem, é importante destacar o seguinte, vocês verão que a maioria dos filmes são documentários, então a gente tem muito documentário sendo produzido, então isso reflete também na curadoria, né? Então são 3 documentários e 2 filmes de ficção. E tanto para documentário como para ficção, o que vale é o caráter artístico das obras. As obras têm que ter fotografia, direção de atores, montagem e principalmente contarem uma história com bastante êxito, né? Falando sobre a história, Gilberto, né? A temática seria qual, assim, desses filmes, a maioria? Bem, o recorte curatorial, ele diz sobre territórios, sobre a maneira como as pessoas pensam desde o mais íntimo território, que é o corpo, até a sua relação com o espaço, pensando assim uma relação mais desafiadora, como é o estrangeiro diante de um território novo, desconhecido. Então você veja, todo filme quer contar uma história, então eu acho que é importante para a curadoria observar como essa história é contada, como ela se sustenta e principalmente qual é a novidade que ela traz em termos de abordagem, né? Uma abordagem estética, abordagem política, abordagem histórica, é um pouco disso. E são filmes que vieram assim dos 4 cantos do Brasil? Bem, o Brasil é muito grande, né? Então, e a gente tem o desafio desse total aí de 200 filmes, escolher apenas 5 filmes. Então, é impossível representar o país. Mas são estados diferentes que compõem os filmes que foram selecionados. Então, você tem no Nordeste, você tem Sudeste, você tem Sul. Isso, para a gente, é muito importante, porque, para além da questão do gênero, não é? Que é uma coisa importante para mencionar. A gente não tinha a prerrogativa de escolher dominantemente filmes dirigidos por mulheres. Nós fizemos a nossa escolha e aí a gente se deu conta de que nós estávamos diante de filmes dirigidos por mulheres pelos aspectos artísticos dessas obras. É um pouco disso. Mas eu acho que também isso tem a ver com o olhar dos curadores, que tem um modo de agenciar, de olhar as relações pessoais dos filmes e que dá uma atenção especial para essas questões importantes das mulheres, dos negros, das periferias e da própria diversidade do país. Gilberto, agradeço por você conversar conosco. E olha, o troféu Vitória, que vai ser a premiação desses longas, eles estão divididos na categoria melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor contribuição artística, melhor interpretação e melhor filme, que vai ter tanto o júri técnico como o júri popular. E vamos saber depois, né, Verônica, o resultado aí do grande campeão. Volto aí com você. É isso mesmo, Natália. Obrigada, tá?